Lição de hoje. Graças a Deus. Chegamos à lição de número 9. Onde vamos estudar acerca do mistério da unidade revelado. O texto áureo, Efésios, capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, nos foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. A verdade para ser posta em prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 13. É uma leitura um pouco extensa, mas convém fazer a leitura na sua íntegra. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.
Meus irmãos, através desta leitura, o apóstolo Paulo faz a abordagem acerca do mistério, no caso, o mistério da unidade, que foi revelado. Ele fala aqui deste mistério com clareza, que a ele havia sido revelado por Deus, ele como apóstolo dos gentios, havia recebido de Deus tais revelações. E é exatamente acerca disso que nós vamos estudar hoje. Os objetivos gerais da lição, aliás, o objetivo geral da lição de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. No transcorrer da lição, vocês poderão perceber com clareza que o mistério da revelação, da salvação para todos os povos, unidos em Cristo, através de Paulo, dos santos apóstolos e profetas. E na lição de hoje nós estaremos estudando exatamente esse mistério que esteve oculto, mas que a revelação gradual, progressiva, ela foi dada aos santos apóstolos e profetas. Aí nós temos também os objetivos específicos da lição de hoje. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. 2. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. 3. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Introdução da lição. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 4. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Interessante vocês observarem, antes de entrarmos no primeiro ponto da lição de hoje, que Paulo, mais uma vez, ele identifica-se como o prisioneiro de Cristo. Essa identificação é peculiar a Paulo. E quando ele se auto-identifica como o prisioneiro de Cristo, isto tem o sentido literal e tem o sentido figurado. No sentido literal, é porque de fato Paulo estava preso em Roma por causa do testemunho do Evangelho. Ele estava preso pela segunda vez em Roma.
E tem o sentido figurado, porque Paulo, na prisão, não estava lamentando. Paulo, na prisão, entendia que aquilo era uma oportunidade que Deus lhe dava para pregar o evangelho mesmo em cadeias. Desta forma, podemos aprender com o apóstolo Paulo, que é também conhecido como o apóstolo dos gentios, que nós devemos aproveitar as oportunidades, independente de quais sejam, independente de onde sejam, nós devemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas por Deus para pregar o evangelho. Se estamos numa situação difícil, azeda, amarga, controversa, então fazemos nós do limão a limonada. Agora não podemos ficar lamentando, tendo aquele sentimento de autocomiseração. O que é a autocomiseração? É ter dó da sua própria situação. Se achar numa situação em que a pessoa começa a ter dó de si mesmo. Não, irmão. Aproveitar as oportunidades, seja elas quais forem, para fazermos daquilo uma oportunidade para glorificar a Deus e levar o santo evangelho. Então, nós não veremos em nenhuma situação Paulo lamentando, se queixando da sua própria sorte. Ele nos dá o exemplo. E ele se identifica aqui como o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Eu também quero chamar a atenção de vocês, antes de entrar no mérito da lição, para esta palavra dispensação. Dispensação, irmãos, significa literalmente um período probatório em que o homem é abençoado ou não por Deus mediante a sua obediência ou não à sua revelação. Na Bíblia existem pelo menos 7 dispensações, quer dizer, 7 períodos probatórios. Ou seja, progressivos, continuados. Então eu estou dizendo que a dispensação é um período de tempo em que a pessoa é ou não abençoada por Deus mediante a sua obediência ou não à revelação expressa da palavra. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, das dispensações que há na Bíblia, Paulo está falando aqui da dispensação da graça. A 6ª dispensação, que é a da graça. A primeira dispensação é a dispensação edêmica, que foi a dispensação no Éden. A segunda é a dispensação adâmica, a dispensação com Adão. A terceira dispensação, nós temos a dispensação abraâmica, temos a dispensação patriarcal, nós temos a dispensação
da lei. E assim sucessivamente, a dispensação da graça e a dispensação milenial que teremos no futuro. Então, o fato é que Paulo fala desse período da dispensação da graça, onde, através da qual Deus revela o mistério oculto, que é exatamente o ponto que trata, o primeiro ponto da lição de hoje, o mistério oculto no Antigo Testamento. Diz aqui na revista: os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, desconheciam o mistério que esteve oculto. Enquanto os judeus, de maneira equivocada, pensavam que eram os únicos beneficiários das promessas, os gentios as ignoravam, as desconheciam. Vocês sabem, os judeus são aqueles que nascem em Israel e os gentios são aqueles que nascem nas outras nações. Os judeus achavam que eram os únicos beneficiários da promessa, enquanto que os gentios as ignoravam. O primeiro tópico fala do conceito bíblico de mistério, para que nós possamos entender com exatidão qual é o sentido bíblico da palavra mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo. Às vezes, a pessoa não se contém, aí dá com a língua nos dentes, aí vai contar. Eu quero te contar um segredo, amigo. Eu quero te contar um segredo, amiga, mas não diz para ninguém. Ora, se é segredo, não conte. Porque a partir do momento em que contar o segredo, ele será revelado. É óbvio. Aí quantas vezes a pessoa vai falar o que não convém, não é? Pois bem, mistério significa segredo. Significa também doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme Efésios capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Essa questão do mistério, que significa do grego segredo, ou doutrina secreta, tem tudo a ver com a verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida de maneira gradual e progressiva. E nada tem a ver, a palavra mistério, nada tem a ver com o sentido misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinam alguns adeptos do falso misticismo. Os irmãos sabem que existem algumas seitas, algumas sociedades secretas que utilizam-se exatamente do sigilo, da discrição, do mistério para atrair novos adeptos. Aqui eu não posso citar nomes,
para não me expor, já que estamos numa mídia social, mas os irmãos sabem, os irmãos que têm um esclarecimento maior acerca disso, vocês sabem que há sociedades secretas que utilizam-se exatamente do artifício da discrição, do segredo e do mistério, que só são revelados para os iniciantes quando ingressam nessas associações. O mistério oculto em tempos passados nada tem a ver com esse tipo de mistério, que ele até cita aqui, o comentarista da revista, o falso misticismo, que inclusive o apóstolo Paulo cita na sua epístola aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então nós devemos entender com exatidão qual é o sentido do mistério que esteve oculto, do segredo que esteve oculto no passado, da doutrina que esteve oculta e que gradualmente ela foi sendo revelada a nós. Podemos seguir adiante? Nós estamos aqui no primeiro ponto, no primeiro tópico. Quando o comentarista fala do sentido literal da palavra mistério, segredo, doutrina secreta, que indica alguma verdade divina que esteve oculta no passado e que passou a ser conhecida para nós através dos santos apóstolos e dos profetas. Esse mistério, mais uma vez eu ressalto, nada tem a ver com o sentido de falso misticismo, onde alguns supostos iniciados têm acesso e, através disso, deste misticismo religioso, desta lenda fictícia, procura atrair as pessoas. O mistério de que Paulo fala nada tem a ver com falso misticismo e tudo tem a ver com a verdade revelada das Escrituras gradualmente e progressivamente e dos profetas. Isto posto, o cristianismo, portanto, significa uma verdade que vai sendo desvendada em benefício de todos, conforme Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, ao contrário do que alguém desavisado venha a compreender, o evangelho não é misticista, o evangelho não é oculto, o evangelho não é mais mistério. O evangelho já foi revelado, já foi desvendado através das Escrituras
e a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. É o conhecimento das verdades escriturísticas que vai nos levando ao conhecimento maior e melhor do nosso Deus e à compreensão da verdade do Evangelho. O segundo tópico do primeiro ponto, o desconhecimento do mistério. Eu vou ler um pouco na revista agora, viu, gente? Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é necessário colocar em foco o advérbio utilizado entre aspas, como. Esse advérbio que é utilizado por Paulo diversas vezes na rainha das epístolas, na epístola aos Efésios, já tem uma conotação muito especial, pois aparece no texto com valor circunstancial, ou seja, noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer de maneira tão clara, tão cristalina. Os irmãos percebem que o Antigo Testamento, ele era e ele é uma sombra das verdades neotestamentárias. Então, a revelação lá na Antiga Aliança era parcial, era como que em sombra, figurada. É neste sentido que Paulo está utilizando o advérbio circunstancial como, indicando que lá no Antigo Testamento o mistério não havia sido desvendado tão claramente como agora. Neste sentido, nós somos mais privilegiados, em virtude do fato de termos uma revelação não parcial, mas uma revelação plena das Escrituras. Graças a Deus por isso. Isso que nós estamos dizendo não quer dizer que antes da nova aliança, do Novo Testamento, ninguém tomava conhecimento acerca deste mistério. Não é isso que quer dizer. Pois, apesar de que eles ainda viviam sombras das verdades futuras que apontavam a antiga aliança, contudo, eles desfrutavam das bênçãos e dos benefícios de que, no futuro, nós, os gentios, também receberíamos pela fé. O terceiro ponto, o terceiro tópico do primeiro ponto. O mistério e os profetas da antiga aliança. A propósito, vocês sabem que quase que a totalidade dos profetas no Antigo Testamento eram da linhagem judaica. Vocês não sabem disso? A exceção, a regra, era aquele profeta que tornou-se mercenário. Quando eu dou a dica do profeta que se tornou mercenário, vocês já sabem, o Balaão. Os demais profetas eram da linhagem judaica. A propósito, vocês sabem que o primeiro a quem a Bíblia chama de profeta foi Abraão. Abraão não foi o primeiro profeta. Eu não estou dizendo isso.
Observe o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Abraão é o primeiro na Bíblia a quem literalmente é chamado de profeta. É claro, eu sei, muito antes de Abraão, a Bíblia fala de Enoque, que andou com Deus 300 anos, e destes também profetizou Enoque, dizendo. É claro, eu sei que Enoque também pode ser considerado profeta. O texto fala que destes também profetizou Enoque. Isso é uma citação de Judas, do livro apócrifo de Enoque. Ainda que o livro seja apócrifo, não tenha entrado num cânon sagrado, todavia não anula a profecia do sétimo depois de Adão, o Enoque. A sua profecia era inspirada. O livro é considerado espúrio, apócrifo, mas a profecia de Enoque é considerada inspirada. Tanto é verdade que ela está na citação de Judas, na Epístola Universal do apóstolo Judas. Mas o que eu estou dizendo é que o primeiro homem que a Bíblia chama de profeta é o patriarca Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 20, e o versículo 7, se a memória não me falha. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Muito bem. Então, o terceiro tópico do primeiro ponto diz que o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, para você ver, para que nós possamos perceber. Os escritores do Antigo Testamento, os profetas veterotestamentários, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, como também eles fizeram menção delas, eles as escreveram. Ele faz dessas profecias, Gênesis, capítulo 12, versículo 3, capítulo 22, versículo 18, Isaías, capítulo 11, versículo 10, 49, versículo 6, 54, versículos 1 ao 3, 60, versículos 1 ao 3, e Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Então dá para perceber que as bênçãos prometidas para os gentios já era do inteiro conhecimento dos profetas da antiga aliança. Eles tinham conhecimento e eles falaram acerca dessas promessas. As promessas que haveriam de se cumprir no futuro. As barreiras raciais, religiosas, seriam rompidas por meio de Cristo. Judeus, gentios, seriam unidos como um só povo, em um só corpo, a igreja. É por isso que a Bíblia fala, resumindo, irmãos, na Bíblia existem três povos: judeus, gentios e igreja, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério
revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro tópico, revelado aos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, ele destaca a sua condição de prisioneiro. O que eu falei lá no início, você lembra? Que é uma identificação peculiar a Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o sentido literal, literalmente estava preso, e o sentido figurado, através das cadeias, das prisões, ele as utilizava para glorificar Deus e levar o evangelho através das cadeias. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Ele sempre diz apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A doutrina que Paulo ensinava, ele também não havia aprendido de homem algum, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 11, e que ao ser enviado aos gentios, também não consultou a homem algum, Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina, o comissionamento de Paulo foram divinamente confiadas por Deus através de Jesus Cristo pela revelação do Evangelho. Gálatas 1:12. Item 2, segundo tópico do segundo ponto, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Vocês sabem muito bem que o mistério revelado é a igreja. Um povo tirado do meio de um povo. Propriedade exclusiva, peculiar de Deus em Jesus Cristo. A igreja, a coluna e a firmeza da verdade. Então, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. O Pai idealizou tudo desde sempre. A isto se chama presciência. O Pai idealizou, ele tem o planejamento antecipado de tudo desde sempre. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como a família de Deus, corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, hoje não existe mais a subdivisão de judeus, de gregos, de gentios, não. A igreja agora é um só povo, é um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Terceiro tópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. É por isso que o assunto principal da lição é o mistério da unidade revelado em Cristo, através da igreja, a manifestação
da revelação do mistério, nós somos agora um só corpo, um só povo, um povo adquirido, uma nação santa, um povo eleito. Glória a Jesus. Então não há mais a distinção de povo, de pessoas, de etnia, de classe social. Não. Todas as barreiras já foram desfeitas. A parede da separação que estava no meio já foi derribada. E agora em Cristo somos um. Terceiro ponto da lição, para finalizar. Os irmãos compreendam, façam-me o favor, vocês sabem, em 40 minutos não dá para se aprofundar em detalhes num assunto tão variado como este de cada lição. Aí nós vamos dando pinceladas superficiais. Vocês me compreendam, por gentileza, porque a gente tem que remir o tempo e, ao mesmo tempo, falar de todos os tópicos da lição, ainda que de uma maneira não tão ampla e tão profunda, de uma maneira superficial, mas não menos objetiva, ok? Terceiro ponto, primeiro tópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. Verso 8 do capítulo 3 de Efésios. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Está além da nossa compreensão humana. Está além da nossa capacidade. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas, o evangelho, era algo imensurável, conforme Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Portanto, proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo resultado do beneplácito da vontade divina que estabeleceu o plano eterno da salvação efetivada por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O segundo tópico, exatamente o propósito eterno em Cristo. Desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado. De acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Desta forma, entendemos que o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, a revelação deste mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino que seriam executados por intermédio de Jesus Cristo. A sua presciência nos séculos eternos
Deus já havia estabelecido tudo sobre todos e em todos. Desta maneira, entendemos que Deus é soberano, controla tudo, todas as eras, todos os tempos, todas as circunstâncias. Glória a Ele para sempre. Aquele que é, que era e que há de vir. Glorificamos a Deus e exaltamos o seu precioso nome, porque o mistério que esteve oculto tem sido revelado através da igreja, da qual nós fazemos parte. Como disse o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Grande é o mistério da piedade. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Glória a Ele para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos,